Boa tarde, meu nome é Ângela Laguardia. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar a minha alegria em participar deste evento comemorativo do Grupo Mulheres na Edição. E para ele, eu trouxe parte de uma pesquisa sobre uma professora, jornalista e editora, Francisca Senhorinha da Mota Diniz. E eu vou justamente abordar o nascimento de seu jornal em Campanha da Princesa. E por isso, eu denominei o artigo Francisca Senhorinha da Mota Diniz, uma editora destemida. Inicio a minha leitura. Empreendedora, determinada e defensora da emancipação feminina, a mineira Francisca Senhorinha foi uma das jornalistas representativas da imprensa feminista do século XIX. Testemunha de 3 momentos relevantes da história do país, a monarquia, a abolição da escravatura e a proclamação da República, ela foi uma mulher dinâmica e participativa e em sintonia com os acontecimentos de seu tempo. Em Campanha da Princesa de Minas Gerais, a ousada professora Francisca Senhorinha Mota Diniz edita e publica seu primeiro jornal, denominado O Sexo Feminino, em 7 de setembro de 1873. O periódico foi publicado durante 1 ano na cidade, exatamente até 7 de setembro de 1874, e obteve 45 edições. No ano seguinte, com a transferência de sua proprietária para o Rio de Janeiro, o jornal passa a ser editado na corte, com intervalos entre suas publicações, que incluem uma suspensão no período da epidemia da febre amarela, em abril de 1876. O Sexo Feminino conserva o mesmo nome até 1889, mas em dezembro do mesmo ano altera para os 15 de novembro do Sexo Feminino, e sua última edição disponibilizada data de 6 de dezembro de 1890. Voltemos então ao início da história de nossa protagonista e, posteriormente, à cidade de Campanha e ao nascimento de seu jornal. Francisca Senhorinha era natural de São João del Rei. Seus dados biográficos não noticiam a data de seu nascimento, uma lacuna para os estudiosos de seu percurso. Apenas revelam o nome de seus pais, Eduardo Gonçalves da Mota Ramos e Gertrudes Alves de Melo Ramos, mencionados em todos os trabalhos que encontramos sobre ela. No ano de lançamento de seu semanário, Francisca Senhorinha era casada com o advogado e professor José Joaquim da Silva Diniz e tinham 3 filhas, Amélia, Albertina e Elisa. Para compreendermos a importância de seu feito, desde a ousadia de ser proprietária de um jornal até a publicação de cunho feminista, apesar do avanço das mulheres na empresa oitocentista, trazemos aqui algumas informações sobre o cenário em que Francisca Senhorinha se insere e também um breve relato sobre a imprensa da época e da cidade onde foi publicado seu periódico e que faz parte da história de Minas e do Brasil. A cidade de Campanha deve sua origem aos bandeirantes e à ambição pelo ouro. A povoação, fundada por eles, que encabeça a comarca do Rio das Mortes, ocorreu pela provisão do Conselho Ultramarino de 20 de julho de 1775. Em 1798, recebe o título de vila, com o nome de Campanha da Princesa da Beira. Seus habitantes, em reconhecimento à graciosa denominação, passam a contribuir com a 1/3 de suas rendas à Princesa da Beira. E, em 1840, Campanha é elevada à categoria de cidade, sendo uma das sedes da comarca do Rio Verde. A imprensa de Campanha é uma das precursoras de Minas e do país, e em 1832 já contava com o jornal Opinião Campanhense. Em 1873, quando Francisca Senhorinha lançou O Sexo Feminino, 3 semanários eram impressos na cidade: o Colombo, o Monitor Sul-Mineiro e o Monarquista, sendo este último editado pelo marido de Francisca Senhorinha. Através da leitura do Almanaque de Bernardo Saturnino da Veiga para 1874, obtivemos a descrição desses jornais, incluindo o Sexo Feminino de nossa protagonista. Cito: publicam-se aqui
4 periódicos semanários: o Colombo, órgão democrático; o Monarquista, que defende as ideias conservadoras; o Sexo Feminino, que pugna pelos direitos da mulher; e o Monitor Sul Mineiro, de grande formato, que é ilustrado com sofríveis gravuras e que já está no 3º ano de sua existência. Fecha citação. Não era algo simples vencer a resistência masculina na edição de jornais. O almanaque, organizado, redigido e editado por Bernardo Saturnino, reúne detalhadas informações sobre a cidade de Campanha e seus habitantes. E entre as referências sobre as escolas e o ensino da cidade, a seção intitulada, abro aspas, Instrução Pública, traz os nomes de José Joaquim da Silva Diniz e de Francisca Senhorinha, relacionados como professores da Escola Normal de Campanha. Sendo que o título que antecede o cargo de Francisca Senhorinha é, cito, Aula Prática do Sexo Feminino anexa à Escola Normal. Fecha citação. Supomos, assim, que sua atribuição como professora do sexo feminino pode ter dado origem ao nome do periódico. No primeiro número de O Sexo Feminino, na seção Colaboração, encontramos o artigo intitulado Escola Normal da Cidade de Campanha, em que Francisca Senhorinha descreve a importância da implantação da escola normal naquela cidade. O mesmo artigo, além de descrever as disciplinas ministradas na escola, trazia a relação de nomes de suas alunas, inclusive de suas filhas, Amélia Augusta Diniz e Albertina Augusta Diniz. E também anunciava que no ano seguinte caberia ao professor nomeado, o senhor José Joaquim da Silva Diniz, a regência de uma cadeira. É interessante observar que logo após o nome do marido como professor, ela enfatiza o valor da educação como, cito, indício precursor, fecha citação, de um tempo de mudança para a mulher e também antecipa cito, grandioso e assustador, fecha citação, problema social, encerrando seu artigo com as seguintes frases, cito, educação pela mãe, na família, instrução pelo mestre, no colégio, fecha citação. Retornando ao almanaque e ao panorama cultural de Campanha através do relato de seu autor, na cidade existia uma biblioteca pública com mais de 2.000 volumes e um teatro com 3 ordens de camarotes, e possuía 3 tipografias, do Colombo, de Manuel Oliveira de Andrade, do Monitor Sul Mineiro, do Tenente-Coronel Bernardo Saturnino da Veiga e do Monarquista, de Francisco Luciano de Oliveira, sendo que a última editava o jornal com o mesmo nome, dirigido pelo marido de Francisca Senhorinha, e também era responsável pelas edições de O Sexo Feminino. É importante lembrar que as tipografias, em plena expansão no século XIX, eram vinculadas aos jornais, mas eram também responsáveis por outros trabalhos de impressão da cidade, como cartas, folhetos, livros, convites e outros, exercendo um papel importante para a difusão de ideias e debate político através dos jornais e de folhetos. Estas tipografias colaboraram também para o aumento de jornais e revistas de cunho feministas nos idos de 1870, no Rio de Janeiro e em cidades em desenvolvimento no Brasil, como em Campanha, contribuindo ainda mais com o percurso das mulheres em direção à emancipação e caracterizando a segunda onda feminista como mais jornalística e menos literária. Francisca Diniz dedicou seu jornal à educação, à instrução e à emancipação das mulheres. No seu primeiro número, a 7 de setembro de 1873, data que coincide com o aniversário da independência do Brasil, é muito claro o seu ideal
e o seu discurso de luta. Cito: Senhorinha, zombem muito embora os pessimistas do aparecimento de um novo órgão na imprensa, o sexo feminino. Tapem os olhos os indiferentes para não verem a luz que, qual pedra desprendida do rochedo acantilado, rola violentamente sem ser impedida de seu curso. Rirão os curiosos seu riso sardônico de reprovação à ideia que ora surge brilhante no horizonte da cidade de campanha. Agourem, bem ou mal, o nascimento, vida e morte do sexo feminino. Persigam os retrógrados com seus ditérios de chufa e mofa nossas conterrâneas, chamando-as de utopistas. O sexo feminino aparece, há de lutar e lutar até morrer. Morrerá talvez, mas sua morte será gloriosa e a posteridade julgará o perseguidor e o perseguido. Fecha citação. Esta determinação, confirmada em vários de seus artigos, é sempre assinalada pela sua convicção sobre a importância da instrução para a libertação e emancipação das mulheres. Cito: Senhorinha, com a instrução conseguiremos tudo e quebraremos ainda as cadeias que desde séculos de remoto obscurantismo nos rocheiam os pulsos e aviltam a própria dignidade. Fecha citação. Ainda neste segundo número do sexo feminino, ela propunha um intercâmbio entre os periódicos que propugnavam os interesses e direitos das mulheres, que, segundo ela, vinham sendo tratados com descuidos pelo governo. Cito: que parece temer alguma revolução resultante da instrução, educação e emancipação da mulher. Fecha citação. Para ela, a educação feminina estaria ligada à sua crença no progresso e todas as profissões deveriam ser abertas às mulheres. Acreditava que a educação e o trabalho eram ferramentas indispensáveis para que elas não fossem subjugadas e dependentes economicamente. Assim, quando Francisca Senhorinha transfere seu jornal para o Rio de Janeiro, em 1875, a primeira edição do periódico já anunciava o Colégio Maternal de Nossa Senhora da Penha, instituição de ensino fundada por ela. A voz de Francisca Senhorinha ecoou de campanha da princesa, quando muitas barreiras eram infligidas às mulheres. Ser proprietária e redigir um periódico era um feito para uma mulher corajosa. Conhecemos parte, hoje, pequena de sua trajetória e sobre a história ou início de seu jornal. Há muito a ler, a conhecer e a interpretar. Obrigada.